Olá, cumprimento você com um bom dia na paz do Senhor. Aqui quem fala é Dani Boy Abreu, presbítero da Assembleia de Deus de Santana, e tenho uma palavra de Deus para você nessa manhã. Tenho certeza que Deus vai falar com você, assim como Ele falou comigo nessa palavra, que está em Lucas, capítulo 10, a partir do versículo 25, que diz o seguinte: é a parábola do bom samaritano. Jesus conversando ali com os religiosos, com os fariseus. Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o e dizendo: Mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Perguntando para Jesus. E ele lhe disse: O que está escrito na lei? E respondendo o fariseu, disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração e a tua alma e todas as tuas forças e de todo o teu entendimento e ao teu próximo como a ti mesmo. E Jesus disse-lhe: Respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é o meu próximo? E respondendo Jesus disse: Desci um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos dos salteadores, os quais despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto, muito batido. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo, passou de largo, passou de longe. E de igual modo também um levita, chegando àquele lugar e vendo-o, passou de longe, olhou de longe. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. E, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E, partindo ao outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro, e disse-lhe: Cuida dele, e tudo o que mais gastardes eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? Jesus perguntou para ele. E aí o sacerdote disse, e ele disse, o que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma maneira. Essa aqui é a parábola do bom samaritano. A parábola do bom samaritano, Jesus, questionado por um sacerdote, Jesus questionado por um religioso, eles queriam, na verdade, os religiosos, eles queriam colocar Jesus numa cilada, Então, o tempo todo eles estavam armando alguma coisa para pegar Jesus em alguma coisa, a verdade é essa, Então, um dos sacerdotes falou para Jesus o que de fato era verdade, Falou: Olha, Senhor Jesus, o que é que eu faço para herdar a vida eterna? E aí Jesus deu esse exemplo do samaritano. Por que existia essa diferença do samaritano? Essa é uma divisão histórica entre judeu e samaritano. O judeu e o samaritano, eles são da mesma raiz. Judeu e samaritano, na verdade, todos eles são judeus. Só que no Antigo Testamento, lá no livro dos reis de Israel, aconteceu uma divisão do reino, que a gente chama de divisão do norte e divisão do sul. O reino de Judá e o reino de Samaria. A divisão dos 2 reinos ocasionou 2 grupos de judeus. Os 2 são judeus, mas 2 grupos de judeus. Os judeus rebelados, que seriam os samaritanos, e o judeu raiz, que é o judeu tradicional. O que aconteceu foi que os samaritanos, eles desvirtuaram o culto a Deus. Eles começaram a cultuar outros deuses, e isso criou um preconceito muito grande entre os outros judeus de Judá, Aconteceu um preconceito muito grande. Então os sacerdotes religiosos, ninguém gostava dos samaritanos, Tem muitas outras referências bíblicas daquela mulher na beira do poço tirando água, que era a mulher samaritana,
Jesus chega com aquela mulher e aquela mulher fala para Jesus, falou, poxa, eu sendo samaritana e tu sendo varão judeu, tu fala comigo. E Jesus não olha para a condição dela, não olha se aquela mulher é samaritana, né? Ele olha o ser humano ali, o ser humano que precisa ser ajudado. Então, Jesus vai lá e ajuda aquela mulher. Mas nesse contexto aqui, os religiosos não. Os religiosos, eles não. O samaritano, ele não engolia o samaritano, né? Ele não engoliu. Eles nem consideravam o samaritano sendo um irmão, é um inimigo, mesmo sendo judeu, né? Ele tem ele é judeu, só que é judeu de Samaria, samaritano. Eu acho que deu para você entender. Jesus então cita um exemplo. Falou, olha, amar o próximo como a ti mesmo. O que aconteceu foi o seguinte, Jesus citou um exemplo de alguém que foi assaltado na beira da estrada, e aquela pessoa que foi assaltada, ela foi muito espancada, muito espancada. Jesus explica no texto que essa pessoa que foi assaltada era um judeu de Judá. Ou seja, ele era um irmão de sangue do sacerdote, né? No nível de proximidade. Ele era mais próximo do sacerdote que do samaritano. Então, aquele homem ele foi espancado, assaltado, espancado, bateram muito nele e ele ficou jogado na beira da estrada. E aí Jesus disse que, falando para aquele samaritano, e falando para aquele judeu, né? Aquele sacerdote, disse, olha, esse homem estava jogado na beira do caminho, e aí do nada aparece um sacerdote. Aparece o sacerdote e olha aquele amigo dele, judeu, digamos até que era conhecido, jogado na beira do caminho, foi assaltado. Ele olhou, mas ele não fez nada. Muito pelo contrário, ele passou, foi longe. A gente está falando de um religioso. O religioso olhou, o sacerdote. Vamos colocar mais para a nossa prática. Vamos imaginar aqui, vamos trazer mais próximo da realidade. Vamos imaginar um papudinho, tá? Vamos pegar assim, alguém que não trabalha e tal, que traz certo problema para a sociedade, aquele negócio todo. Ele foi assaltado, bateram muito nele e jogaram ele na beira do caminho. E aí vai passando um pastor, um sacerdote. E o pastor olha aquele homem lá todo espancado, batido, e ele passa longe. Ele fala, tipo assim, falou, eu ir lá ajudar esse cara? Vou nada, rapaz, vou sair fora, né? Esse exemplo que Jesus está dando aqui, entendeu? Passou o sacerdote, olhou o cara batido na beira do caminho, olhou e passou longe. Falou, eu vou ajudar esse cara? Vou nada. Tá, o judeu passou, o sacerdote passou. Na sequência, Jesus cita outro exemplo, ele diz que logo em seguida um levita passou. O levita era da tribo de Levi, que era o responsável pelos cultos, né? Diferente do sacerdote. O sacerdote era o doutor da lei, e o levita é aquele que cuidava do culto. O levita não é músico, tá? O levita não é músico. Aí ele passou... O levita passou, viu aquele homem jogado na beira do caminho, da tribo de Levi, sacerdote, e também passou longe, não parou para ajudar. Aí Jesus cita que logo em seguida passou um samaritano. O samaritano olhou para aquele homem largado na beira do caminho. Olha, já tinha passado um sacerdote, que é como se fosse um pastor, e um levita, que é como se fosse alguém do administrativo da igreja, um secretário, alguma coisa assim. Tá? Já tinha passado 2 membros, e aí passou um samaritano. Quem seria o samaritano? O samaritano é aquele que era justamente desprezado pelo judeu, né? O samaritano olhou para aquele judeu ali, e jogado na beira do caminho, ele foi até lá. O que é mais bonito do texto, que é o que está no versículo 33, diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele e, vendo-o, moveu-se de íntima compaixão. Essa última palavra aqui, essa última frase, moveu-se de íntima compaixão, isso é muito forte, porque é como se aquele samaritano estivesse se olhando naquela posição íntima. É como se ele estivesse olhando para ele assim e falou, caramba, parece que sou eu que estou aí, sabe? Aquele samaritano olhando
para aquele judeu na beira do caminho e se moveu de íntima compaixão. É como se ele fosse íntimo, dissesse assim: caramba, parece que sou eu que estou aí, parece que eu estou me vendo aí, né? Moveu-se de íntima compaixão. Ele parou, olhou, moveu-se de íntima compaixão. Aí aquele samaritano, né? Aquele samaritano que aparentemente era o que tinha mais condições de desprezar aquele cara que estava jogado na beira do caminho, né? Era o que tinha mais condições. Condições assim, segundo o judeu, né? Que ele não iria ajudar aquele cara pelo fato de ser samaritano. Aquela pessoa que menos tinha gabarito ou chance de ajudar foi justamente quem ajudou. Aquele samaritano foi lá, pegou aquele homem, todo batido, todo lascado de porrada, tinha sido assaltado, colocou no seu cavalo, levou para um estaleiro, um hospital. Lá ele cuidou das feridas, passou azeite, que é o que a Bíblia vai dizer, a partir do versículo 33, 34, aproximando-se, atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, pondo sobre sua cavalgadura, levou para uma estalagem, tipo um hospital caseiro, e deixou ele lá. Ou seja, quem agiu de misericórdia foi o samaritano, não foi nem o levita nem o sacerdote. E Jesus, então, depois que explicou isso, né, que quem ajudou aquela pessoa foi a pessoa menos improvável, essa que é a palavra, menos improvável. As pessoas mais prováveis para ajudar aquela pessoa que tinha sido assaltada na beira do caminho era o sacerdote ou o levita. Eram as pessoas mais prováveis para ajudar, que seria um pastor ou uma pessoa administrativa. E a pessoa menos provável para ajudar aquela pessoa seria justamente o samaritano. O samaritano era o menos provável, mas foi o menos provável que agiu de misericórdia com aquela pessoa que estava jogada na beira do caminho, todo batido. E aí Jesus diz assim: quem agiu de misericórdia? Aí o judeu não gostava, o judeu nem pronunciava o nome samaritano, nem pronunciava. Então o judeu responde para ele aqui no final do versículo aqui 37, o sacerdote falando, e ele diz: o que usou de misericórdia para com ele. Ou seja, aquele sacerdote estava dizendo assim: tá ok, quem agiu de misericórdia foi quem deveria ser salvo foi aquele que agiu de misericórdia. O certo era ele ter falado quem é para ser salvo é o samaritano, mas eles se negavam a falar samaritano. É incrível, né? É incrível, mas acontece e é muito comum. Eles se negavam a falar, se negavam a citar o nome samaritano e falou: olha, quem vai ser salvo é aquele que agiu de misericórdia. E aí Jesus deu um tapa na cara daquele sacerdote: pois é, vai e faz a mesma coisa. Vai e faz a mesma coisa. Assim como o samaritano agiu, age também. Assim como o samaritano agiu de misericórdia, age você também. O que é que essa palavra nos ajuda? O que é que essa palavra nos ensina? Pessoal, primeiro, nós, como cristãos, você que crê em Cristo, independente da sua denominação, nós que aceitamos a Jesus Cristo, nós devemos ajudar todo aquele que necessitar, sem distinção, sem discriminação, nada disso. Vamos ajudar. Esse aqui é o exemplo claro de que nós devemos ajudar todas as pessoas. Vamos citar alguns exemplos aqui. O assaltante não. Pode ser. O cara precisou de ajuda, assaltou e agora está se regenerando. Tu sabe da história dele, mas aí ele foi lá pedir a tua ajuda. Não nega, ajuda. Tu viu alguém sendo espancado, o homossexual ser espancado por alguém, né? Aí o cristão fala: tem que se lascar mesmo. Falou: negativo, tem que ir lá e ajudar, né? Então, esse ato de misericórdia, a gente não pode escolher as pessoas.
a quem a gente deve ser misericordioso. A gente deve ser misericordioso com todos, até os improváveis, né? Nós devemos ser misericordiosos com todos e não apenas com quem a gente acha que deve ser misericordioso. Jesus não vai escolher cara bonita para ser salvo. Jesus só vai salvar todo aquele que se entregar de todo o coração. Pode ser negro, branco, qualquer um, né? Então esse Deus maravilhoso deu essa lição para esse sacerdote e está nos ensinando isso hoje. Que nós possamos agir de misericórdia com todos aqueles que precisam. Quero dizer que às vezes não é fácil, né? Eu sempre costumo falar esse tipo de coisa. Porque, pessoal, a gente já foi tão enganado. Eu tenho certeza que você já foi tão enganado por pessoas, né? Você já foi tão enganado, pessoas usaram de má fé contra você e a gente fica na defensiva. É que isso acontece comigo também. A gente fica na defensiva, acho que eu não vou ajudar aquele cara, da última vez ele sacaneou comigo, pegou meu dinheiro aqui, já foi beber lá na esquina, e a gente usa esse tipo de coisa como desculpa o tempo inteiro, né? O tempo inteiro a gente usa isso como desculpa. Mas a gente não pode fazer isso, né? Vamos agir de misericórdia, porque eu tenho certeza que é o que Jesus faria. Certeza absoluta que é o que Jesus faria. Não é fácil, mas vamos tentar. Vamos trabalhar isso dentro de cada um de nós. E eu falo por mim. Olha, eu sou empresário, tenho uma lojinha aqui no centro de Santana. Talvez você não saiba, a maioria sabe. Pessoal, o que vem de gente pedir dinheiro não é brincadeira. Gente desempregado, que está passando por necessidade, vem pedir. E eu fico, pessoal, com o coração na mão, de às vezes não poder ajudar, mas com a responsabilidade que eu tenho que ajudar. Aquela pessoa, ela tem que ver em mim, em você, alguém que ela possa se apoiar, né? Então, se de repente você não tem isso, essa prática, trabalha, porque a gente tem que olhar e dizer, cara, Jesus faria isso. Então vale a pena a gente tentar fazer também. Valeu? Fazer uma oração. Deus e Pai que está no céu, obrigado, Senhor Deus, por essa palavra, parábola do bom samaritano. Lucas capítulo 10, a partir do versículo 25 até o 37. Pai, obrigado por essa palavra. Ajuda-nos, Senhor, a agir de misericórdia com quem precisa. Ajuda-nos, Senhor, a agir de misericórdia com as pessoas que estão passando dificuldade. Que nós venhamos ser, Senhor, igual esse samaritano, o improvável. Que a gente possa ser o improvável. Tá, Pai? Nos ajuda. Não é fácil, muitas vezes não é fácil. O não está na ponta da língua. Ajuda a mudar esse não. E abençoa o meu irmão, minha irmã, nos dando um final de semana abençoado debaixo da tua presença, em nome de Jesus. Amém. Pessoal, convido você para participar da Escola Bíblica Dominical, Templo Central da Assembleia de Deus. Eu sou professor dos músicos. Se você quiser ir para a Escola Dominical, quiser ir lá para a minha classe, você vai ser muito bem-vindo. Nós estamos estudando uma lição sobre Paulo e é o 4º trimestre já. Vai estar sendo uma bênção, tá? Que Deus abençoe você. Quero dar um alô. Melque Lima, o Alisson, Loureiro, anda de BMX em Macapá. Dário, saúde e felicidade para você. Esses dias o Francisco esteve aqui comigo e a gente citou o teu nome falando de ti. Rodinilson, Eluane, irmã do Marcelinho, e muitas outras pessoas aqui, o Bânia, né? Pessoas que já acompanham ao vivo e muita gente que vai acompanhar durante esse dia, tá? Que Deus abençoe vocês e vamos ficar firme na fé e tenha um final de semana abençoado para todos nós em nome de Jesus. Amém.